Fala pessoal, estamos aqui hoje, podcast de negócios do Porto Ferreira Online. Meu nome é William Malaco e hoje nós estamos trazendo aqui o Rômulo, né? Vamos bater um papo aqui com o Rômulo, conhecer um pouco mais sobre ele enquanto pessoa, enquanto empreendedor, apesar de estar no negócio, digo assim, à frente da prefeitura, encerrando o mandato aí, né, Rômulo? 32 dias. 32 dias. Tá contando nos dedos? Como é que tá isso? Tem que contar, né? Funcionário em aviso prévio é assim que fica, né? Contando nos dedos, mas já não diminuiu a carga horária, aquela coisa de fazer só... Não, isso só depois que o Congresso votar a mudança. Entendi. Se vai ser 6x1, 5x2 ou 4x3, né? Ninguém sabe ainda, né? Tá difícil. Rômulo, seja bem-vindo, tá? Esse projeto é um projeto que nasceu para a gente trazer informações para as pessoas que gostam de falar de negócio, as pessoas que são empreendedores, as pessoas que querem conhecer um pouco mais. Eu acho que a gente tem bastante assunto que nós podemos explorar aqui e esses assuntos eles são de interesse, de um modo em geral, de todo mundo, né? Mas eu queria conhecer um pouquinho do Rômulo. Me conta aí, Rômulo. Você está com quantos anos? Quando você começou nessa questão de ser político? De quando nasceu esse desejo? Eu queria conhecer um pouquinho isso de você. O Rômulo hoje é um administrador público de 35 anos, casado com a Bianca, arquiteta, pai de 2 filhos, um ainda dentro da gestação, né? O Tomás, que deve chegar no começo de janeiro, o Mateu, com 2 aninhos já, encerrando o 2º mandato de chefe do Executivo, de prefeito em Porto Ferreira, depois de ter sido o vereador mais jovem da história, aos 19 anos, e o prefeito mais jovem aos 27 anos. A política, para mim, foi um sonho de juventude, de infância, né? Meu pai empresário, minha mãe professora, nunca incentivaram, nunca gostavam da ideia, mas desde muito jovem eu me senti vocacionado a essa atividade, né? Meus pais sempre praticaram filantropia, isso era algo comum dentro do nosso ambiente do lar, e eu acho que desse exemplo deles eu peguei o gosto de ajudar as pessoas. E aí, no período escolar, eu me destaquei, virei líder de turma, presidente de grêmio estudantil, fui ser voluntário no ensino público com um projeto de amigos da escola. Eu dava uma oficina de matemática para crianças de uma escola pública aqui de Porto Ferreira. E fui me envolvendo com atividade partidária, a chegar ao ponto de, quando foi para escolher a minha graduação, no vestibular, escolhi administração pública, né? E de lá para cá pude aperfeiçoar meu conhecimento, não só do lado prático, mas acadêmico também, né? Fiz mestrado na GV, então pretendo agora, quando terminar o mandato, fazer o doutorado, né? Porque o doutorado dentro do mandato era um negócio que não dava, apesar de ter o convite do meu orientador, professor Marco Antônio Carvalho Teixeira. Então é isso. O resumo do Rômulo é esse. Então, em 2016, você começa uma administração voltada... 17 foi a eleição. 17 começa o mandato. Isso. Maravilha. E como foi a sua visão de quem assume a administração de uma cidade? Como é que foi isso para você? Como que isso acontece, por exemplo? Eu sento na cadeira... Fala, preciso entender como é que isso tudo funciona, apesar de já estar formado. Mas na prática é diferente, né? Sim. A gente sabe que a prática do dia a dia... eu também sou formado em administração, tenho gestão empresarial pela GV também. A gente sabe que dá uma base muito interessante. Mas no dia a dia, a coisa é totalmente diferente, né? Principalmente a pressão, né? Total. Porque o conhecimento não pulsa, a prática pulsa. Tem temperatura... Exatamente. Tem batimento cardíaco, nós estamos lidando com pessoas, né? E o processo é muito dinâmico. Qualquer processo de gestão, de administração, ele é dinâmico, porque Sim. Ele envolve não só a parte do conhecimento daquilo que você vai enfrentar, do arcabouço legal, financeiro, contábil, administrativo, mas também da liderança, Sim. Principalmente liderança de pessoas, que é a atividade mais difícil. Você mover pessoas dentro de uma organização, seja ela uma prefeitura, seja ela uma empresa, a favor de um mesmo caminho é algo difícil. Tem que haver um processo de preparação, de convencimento de que é possível e de que aquele caminho que vai ser trilhado é o caminho adequado. Quando eu chego na prefeitura em 2017,
Eu conhecia a máquina pública porque os meus 8 anos de Câmara eu fui muito ativo. Sempre de questionar, investigar, dialogar, procurar informação com qualidade. Então eu tinha o raio-x da cidade. Mas aí era o desafio pegar uma prefeitura que estava num momento de grande fragilidade, com as contas públicas completamente desorganizadas, fechando com déficit, com dívidas, e mover um funcionário que tem estabilidade, que é um pouco diferente da administração privada, da iniciativa privada, a caminhar aquele rumo, né? Então, esse, no primeiro momento, foi um grande choque, um choque cultural, de ter que lidar com essa organização que, dentro do legislativo, eu não tinha. Mas com respeito, com diálogo, até doutrinando um pouco alguns servidores que estavam acostumados com práticas, porque não é que o servidor quer fazer errado, é que muitas vezes ele não foi orientado da maneira adequada. Então, quantas vezes de não sentar com um determinado servidor de uma área, mostrar a lei, pedir ajuda para ele, me ajudar a interpretar a lei, mesmo que eu soubesse o que aquilo significava. Mas precisava... Mas para desenvolver nele a reflexão, será que não é melhor a gente rever essa conduta, rever esse procedimento, esse fluxo? Então, aos poucos, nós fomos caminhando para um processo de reconstrução de credibilidade. Porque aí, novamente, nenhuma organização, seja ela pública ou privada, se ela não tiver credibilidade com o seu cliente, quem é o cliente da prefeitura? O cidadão. O cidadão, exatamente. Se ele não tiver credibilidade, ela não consegue desempenhar bem o seu papel. Ela não vai conseguir prospectar negócios, ela não vai conseguir ter índices de satisfação, ela não vai conseguir recuperar o investimento dela. Porque qualquer atividade você faz um investimento. Exatamente. No posto de saúde, quando você coloca lá o médico, o remédio, o exame, o caminho do fluxo, às vezes, para fazer uma cirurgia, você espera que os seus índices de saúde da cidade melhorem. Se o cidadão não acreditar que aquele caminho é o caminho adequado, que o posto não tem credibilidade, ou por conta do médico, ou por conta do remédio, ou por qualquer outra situação dentro desse rol de atividades que são desempenhadas ali, ele não vai procurar o posto. Então, você vai ter uma população que vai adoecer com mais facilidade. Sim. Porque saúde, você trabalha mais o preventivo do que o cuidado depois que já está doente. Você sabe disso melhor do que eu. Né? Então, foi essa busca de recuperar a credibilidade no primeiro momento, de um choque de gestão, enxugando o número de cargos, negociando pagamentos com aqueles fornecedores que estavam atrasados. Essa semana eu recebi, semana passada, um e-mail de uma fornecedora, de uma empresa que eu não conheço, nunca tratei, mas o secretário de Fazenda tratou, perguntando até quando ela poderia entregar medicamentos para a prefeitura, que seria liquidado, recebida a nota, liquidado, que a liquidação na contabilidade pública diz do procedimento de atestar que foi feito pela pessoa responsável e encaminhar para a tesouraria fazer o pagamento. E receber dentro desse ano. Por quê? Ela ganhou um lastro de credibilidade com a gente. Quando nós chegamos na prefeitura, o município, porque o governo é temporário. Sim. A administração, não. A administração ela tem rotina, ela tem período. Quando nós chegamos na prefeitura, para essa empresa específica, que já fornecia medicamentos para o município há muitos anos, nós devíamos R$400 mil. E aí o professor Ruiz, que é o secretário de Fazenda, chamou ela e falou, olha, vou dividir o que eu te devo em 4 pagamentos e te pago tudo aquilo que você entregar daqui para frente em 30 dias. Pode ser? Você volta a entregar medicamento? Porque nós não tínhamos medicamento. Não tinha credibilidade para isso. E aí foi honrado o compromisso com ela. Então, sabe, é gostoso você ver de uma pessoa que você não conhece, que você não sabe quem é, de uma relação comercial que é fria, porque é diferente quando você conhece a pessoa, quando você negocia com ela, esse lastro de credibilidade, por conta de honrar os compromissos. Então foi isso. O começo do governo em 2017 foi isso. Mas e você consegue passar para a gente qual foi o montante que você teve que administrar? Agora falando questão financeira, porque quando a gente fala de negócio, a gente fala muito de dinheiro, né? O quanto eu consigo fazer, por exemplo, uma empresa, o quanto que ela tem de lucro, o quanto que ela tem de margem. Se eu pego uma empresa, por exemplo, em muitos casos, empresários compram empresas que estão quebradas, né, que estão com problema financeiro, e eles montam toda uma reestruturação dessa empresa para que ela volte a dar lucro. Né? Então, você conseguiria mais ou menos me falar o quanto que você teve que administrar desses valores e mais ou menos o tempo que levou isso? Em um ano,
1 ano e meio, nós liquidamos tudo aquilo que nós herdamos de ruim, né? Você vê, previdência é um gasto básico, porque no serviço público, assim como outro qualquer setor de serviços, é diferente de um comércio. Você abre um comércio, uma farmácia. Você tem lá o profissional, que é o farmacêutico, o atendente, o balconista, o caixa. Esse é o seu RH. Mas o que tem de mais caro dentro da farmácia é seu estoque de medicamentos. Num setor de serviços, não. Uma construtora, o que ela tem? A equipe da construção, dentro do processo produtivo, representa a maior parte do orçamento dela do que, às vezes, os suprimentos, as ferramentas. Porque quem vai pagar o suprimento da obra é o dono da obra, o cimento, a areia, a ferragem, né? Então, qualquer empresa ou organização que o setor é o setor de serviços, o mais caro é a sua mão de obra. E no nosso caso, nós tínhamos a folha de pagamento em dia, estourada nos limites da lei de responsabilidade fiscal, mas em dia, não tinha problema de atraso, mas as pedaladas das obrigações da folha de pagamento. A exemplo, a Previdência. Em janeiro de 2017, o município devia mais de 4 milhões de reais de Previdência para o Instituto próprio de Previdência e mais o INSS que devia. Então, o montante total de dívidas naquele momento, num orçamento de 170 milhões, era 24 milhões. 24 milhões e uns quebrados. Energia, água. Energia na Electro, acho que era 1 milhão e 400. A água para a antiga Odebrecht Ambiental, acho que era 800 mil. Para a Servan, que é outra cooperativa de distribuição de energia, era 500 mil. Então, nós tivemos que ir recuperando a credibilidade com esse fornecedor, mas como? Cortando na carne. Porque, assim como numa empresa você não tem máquina de dinheiro, e no caso da prefeitura você não inventa serviço novo, né? Eu sou dono de uma marcenaria. Eu vou inventar um móvel novo lá, vou fazer uma promoção daquele imóvel, eu posso vender e tentar prospectar um cliente novo. Na administração pública, no poder público, não tem isso. Porque as suas receitas são correntes, mas elas são aquelas. Você não vai inventar um tributo. Você também não vai aumentar imposto, porque aumentar imposto é um caminho inverso. Quando você aumenta o imposto, você diminui a atividade econômica. E isso gera um retrocesso e não um avanço. Então, nós tínhamos que cortar a carne, como muitas empresas fazem. Exatamente. Cortam em processos, cortam em gastos desnecessários, revêem o processo produtivo. Foi isso que nós fomos fazendo. Então, extinguimos 100 cargos comissionados que existiam. Só isso me dava uma economia mês de quase 380 mil reais. Comecei a devolver imóvel alugado. Vou contar um exemplo para você. Quando nós chegamos lá, a prefeitura pagava aluguel da parte do piso superior do antigo prédio, que era particular, de uma senhora, onde funcionou a Caixa Econômica Federal durante alguns anos, em frente à escola do Sul de Minuci. E aí a prefeitura pagava, salvo mal engano, quase 8 mil reais de aluguel do piso superior só. Usava a escada e o piso superior do prédio. O prédio era maior que isso. E eu comecei a devolver os imóveis alugados para diminuir o custo, para ir enxugando. E a dona desse imóvel pediu para falar comigo. E ela foi lá e falou, olha, filho, uma senhora, o pai foi prefeito, o avô foi prefeito, família tradicional na cidade. Falou, olha, eu estou sabendo que você vai devolver o aluguel lá. Minha aposentadoria, ela é professora, sabe? Professora universitária aposentada. Ela falou, minha aposentadoria de vida foi esse prédio. Quando a prefeitura não estava locado, ninguém mais loca, porque é muito grande. Quando foi a Caixa era um bom negócio para mim, agora não mais. Você não tem interesse de levar tudo que está alugado para lá? Eu falei, dona fulana, não vou falar o nome porque não tenho permissão. Claro. Não dá ficar pagando o aluguel na ideia de uma conta de custeio. Eu quero diminuir. Diminuir a ponto que, se for o caso, eu penso em talvez comprar outro imóvel que caibam essas repartições e aí sim pagar parcelado o imóvel. Ela falou, compra o prédio. Eu estou vendo o que você está fazendo na cidade, eu confio que você vai pagar. Falei, mas é um prédio muito caro, localização muito privilegiada, é muito grande. Não sei nem se eu preciso de tudo isso. Ela falou, vamos fazer o seguinte, manda avaliar. Manda avaliar e me faz uma proposta. Falei, meu Deus do céu, o que será que ela está achando que eu vou fazer? Começo de mandato, né? E aí eu comecei a fazer as contas dos aluguéis que eu pagava fora dentro do município, das repartições, e caberiam dentro do prédio. Dava 27 mil reais.
e mandei avaliar o prédio. Dava segundo a avaliação imobiliária, 2 milhões e 800, 2 milhões e 900. E chamei ela para conversar. Falei, dona fulana, olha, avaliei, está aqui a avaliação, 3 laudos de imobiliária, um fala 2.700, outro fala 2.900, outro fala 3.100, e o que eu consigo economizar lá, colocando os aluguéis que eu pago fora e juntando lá, dá 27 mil reais por mês. Não vai fechar a conta. Ela falou assim, eu falei com os meus filhos, porque o patrimônio é meu, mas eles são os herdeiros, sim, eu devo essa satisfação para eles. Eles me autorizaram a vender para você, mas por no mínimo 3 mil reais. Falei, 3 milhões. 3 milhões de reais, 3 perdão. milhões. 3 milhões de reais. Falei, tá, mas mesmo assim, vai ser muita parcela. Ela falou, não tem problema. Eu acho que você vai ficar 8 anos aqui, você vai pagar a maior parte. E eu confio que você vai pagar. Falei, se a senhora me dividiria então em 100 de 30? Ela falou, divido. A gente corrige só a inflação, tá feito o negócio. Comprei o prédio para a prefeitura. Olha isso. Paguei 80 e tantas parcelas. Estou saindo agora, acho que vai sobrar 16, 17 parcelas. Em vez de pagar o aluguel, perfeito, nós temos um investimento. Depois que eu fiz essa, eu fiz outras aquisições de imóveis, porque era interessante para o município ficar com o patrimônio, né? Tanto é que entrou um dado que a nossa administração, o Tribunal de Contas fez esse relatório, foi a administração pós-88 que fez o maior crescimento de patrimônio do município, da prefeitura. Porque a prefeitura é uma entidade, tem um CNPJ. Claro. 45, 339, 363, 1000 contra 94. Então, o crescimento do patrimônio da prefeitura foi muito grande. Seja pelos imóveis adquiridos, pelas obras feitas, que isso tudo tem um valor mobiliário, né? Então, é dessa forma. Uma empresa é igual. Não tem como. Você não acha que você vai tirar a empresa do prejuízo do menos 30, ela está te dando 30 de prejuízo por ano. E em um ano você vai pôr ela positivo no 30. Então você começa primeiro diminuindo a fatia do seu déficit, do seu prejuízo, procurando o equilíbrio. Para a hora que ela estiver equilibrada, o mesmo processo que você fez para tirar do prejuízo, você vai projetar para o lucro. E aí sim, dentro de 1, 2 anos, você recupera. Então quem tem poder de investimento com capital para comprar a empresa no momento da dificuldade e a capacidade de transformar ela, vira um bom negócio. Em Porto Ferreira também não vou citar qual empresa, mas eu sei uma empresa grande que foi adquirida por 260 milhões. Em 2 anos ela foi vendida por 600 milhões. 2 anos. Esse processo, 2 anos, com esse processo de gestão. Dobra o capital, né? Com esse processo de gestão. Investimento na marca, transformação do negócio, abertura de novos espaços comerciais. Mas, Rômulo, é assim, ó, quando a gente fala de uma empresa que adquire uma outra empresa por 260 milhões e vende por 600, isso tem um know-how envolvido, são anos, são consultores, são pessoas que já estão na habilidade do dia a dia ali, sei lá, 20, 30 anos fazendo isso. O Rômulo sai de vereador e entra como prefeito. E faz tudo isso. Como que você consegue se autoavaliar num momento como esse? E olhar para trás e falar, olha, acho que a gente fez um bom papel, mas como que você se olha e fala, de onde saiu tudo isso? Primeiro que tem uma questão espiritual, religiosa, né? Eu sou cristão e eu acho que Deus literalmente capacita os escolhidos. Se Deus plantou no meu coração essa vocação de estar na vida pública, com 12, 13 anos de idade, ele tinha um propósito na minha vida. A vida da gente é feita de propósitos. Então, todo o conhecimento espiritual, humano, antes até mesmo do que o técnico e o acadêmico, foi acontecendo. Não só com alegrias, viu? Não. Com frustrações em muitos momentos. Momentos de derrota, momentos de chateação, momentos de tristeza. Que hoje eu olho lá atrás e eu vejo quanto foram importantes para que eu tivesse a maturidade para ter o desempenho que nós tivemos. Vou dar um exemplo para você dentro do mandato, dessa questão de capacitar. Eu amaldiçoei o fato de estar prefeito durante a pandemia. Naquele momento,
Primeiro que, sendo muito sincero, quando começou, acho que não só eu, mas muita gente, achei que era uma bobagem. Eu fui a Brasília, em fevereiro de 20, e estava já a conversa do vírus, isso, aquilo, outro. E no aeroporto de Brasília e no avião tinha gente com máscara. E eu falei com a minha esposa no telefone, falei, tem uns tontos aqui de máscara. Naquele momento, a gente não tinha a profundidade do conhecimento do que seria, do que poderia vir. Voltei de Brasília, poucos dias depois, o governo do estado anunciando as primeiras medidas e começando a fechar comércio, a discussão do pode, não pode, dos protocolos sanitários. Naquele momento, quando eu fui vendo a gravidade daquele espaço, eu realmente falei, por que eu tenho que ser o prefeito da minha cidade nesse exato momento? Sociedade dividida, as pessoas atacando de maneira peçonhenta, baixa, sabe? Difícil, foi um período muito difícil. Hoje, eu agradeço a Deus por ter sido prefeito durante a pandemia. Porque primeiro que eu conheço o teor da minha responsabilidade. E eu garanto para você que, se fosse dos outros nomes postos no tabuleiro eleitoral, a cidade tinha saído bem pior. Por conta do pulso que eu tive, da firmeza de comando, da procura pelo equilíbrio entre aquilo que era o econômico, social, mas também aquilo que era o científico, o técnico. E saio também grato pela experiência de vida. Exatamente. Porque hoje, garanto para você, eu suporto pressão a alto nível, porque aquele momento foi um momento de muita pressão. Então, a vida da gente é feita de capítulos assim que vão nos preparando para outros maiores. Às vezes acontece uma coisa que você nem entende por que aconteceu, mas passa alguns anos e você fala, aquilo aconteceu na minha vida porque hoje eu tinha que estar aqui, nesse lugar, nesse momento. E aí, falando da gestão em si, o principal que me auxiliou a chegar aqui hoje, às vésperas de entregar o cargo, com o coração tranquilo, com paz, com alegria, feliz, realizado por tudo aquilo que eu pude fazer pela minha cidade, é ter tido a equipe mais competente, mais preparada, mais qualificada do período que eu conheço da história política de Porto Ferreira. São quadros que a gente vê pela durabilidade deles na gestão. Vou começar, já que eu falei da pandemia, da minha secretária de saúde, a dona Vera Visoli. A dona Vera é a secretária de saúde que durou mais tempo na história. Dificilmente um secretário de saúde durava um mandato. Eu desconheço um secretário da saúde que durou um mandato inteiro de um prefeito. A dona Vera está lá comigo há 8 anos. O professor Ruiz, secretário de Fazenda, está lá comigo há 8 anos. A Maria Lúcia, do Desenvolvimento Econômico e Turismo, está lá comigo há 8 anos. Então, você pega todas as secretarias, as mudanças que ocorreram foram muito pontuais, muito pontuais. Secretaria de Gestão, por exemplo, o Coronel Diniz foi o secretário 6 anos. Saiu por conta de um convite para ser chefe de gabinete do secretário de Estado de Habitação. Vai para um patamar maior ainda. Maior. São Paulo olhando Porto Ferreira e falando, eu preciso daquele quadro técnico. Então, assim como numa empresa você precisa dos melhores colaboradores, no município você também precisa dos melhores colaboradores. Garanto para você que qualquer uma das empresas em Porto Ferreira, quando vão contratar um diretor, quando vão contratar um profissional de gestão, eles procuram o mais capacitado, o que tem experiência, o que tem boa índole, o que tem bons precedentes. Tem um histórico, né? Um histórico, um currículo. A gente não apresenta um currículo para uma função, para uma entrevista de emprego. Não tem a entrevista para você pôr a pessoa na parede e sentir até que ponto ela tem profundidade para aquilo, ela realmente tem capacidade de entregar. Eu tive essa alegria de ter uma equipe excepcional, porque o prefeito é o líder do processo. Eu tive agora com uma servidora de carreira, numa reunião, e ela falou assim para mim, sempre foi, já em clima de despedida, eu estou em clima de despedida, já desmontei o gabinete, os móveis do gabinete são meus, minha esposa é arquiteta, ela desenhou até o prefeito eleito o dia que esteve lá, eu falei para ele, ele falou, nossa, como tá bonito aqui, falei para ele, mas não vai acostumando, viu? Os móveis são tudo meu, eu que desenhei, a minha esposa desenhou, eu mandei fazer, eu vou levar embora que eu vou montar a sala para mim e para ela, para nós usarmos em outro ambiente, em outro espaço. Então, já desmontei o gabinete, está pintando lá, estou reformando, vou entregar bonitinho para ele também.
não tenho apego. Né? E eu já estou em clima de despedida. Então, cada reunião que eu faço com um servidor público, às vezes eu acho que eu não vou mais ver aquele servidor, eu já agradeço a atenção, a colaboração do período. E ela falou assim, a gente sempre trouxe problema para você, você conhecia o problema antes da gente saber. Mas por quê? Porque eu tinha um secretário que me reportava isso. E me dava informação qualificada. E me apresentava as melhores opções de solução para eu poder deliberar. E isso numa empresa também não é assim? Claro, total. Então, é muito desse espírito, dessa visão empresarial, empreendedora, porque empreendedor não é só o fato de empreender em um negócio. Não. Dentro da casa da gente, a gente tem que ser empreendedor. Exatamente. É tomar iniciativa, é estar à dianteira do processo, é ter uma visão de como tomar a decisão para atender a todos que vão ser minimamente afetados com ela, ter a preocupação. Isso é tudo parte de um espírito empreendedor, porque quando você decide fazer um negócio, você consulta sua esposa, sua família, você vai pensar o melhor lugar, se você vai ter o investimento necessário para fazer aquele negócio. Na vida da gente é assim, construir a casa própria. Quer coisa mais empreendedora do que a pessoa que toma a iniciativa de construir a casa própria? É um empreendimento. Exatamente. E então eu trouxe essa visão empreendedora que é da visão privada, do mundo privado, para dentro do poder público também. Você falando aí dessa antecipação do secretário, dessa visão, e quanto é importante para nós, né, enquanto empreendedores aí no dia a dia, né? Porque eu até brinco, uma frase que eu já ouvi que diz o seguinte, que tem dois tipos de colaboradores que não vão permanecer nas empresas, né? Aqueles que não fazem o que é pedido e aqueles que só fazem o que é pedido, né? E quem realmente se destaca é justamente aqueles que entregam mais. Por quê? Porque as pessoas elas ficam acomodadas naquilo que foi solicitado. Então, quando você tem alguém e ter o prazer de ter alguém que está ao seu lado, que consegue te fazer entregas maiores do que estava dentro da sua expectativa, a nossa vida enquanto líder empreendedor fica até mais fácil. Né? Sim, e assim, se você vai fazer uma cirurgia, que a sua vida está na mão do cirurgião, você escolhe o melhor ou o pior cirurgião? Com certeza. Você vai construir sua casa, você escolhe o melhor ou o pior engenheiro? Às vezes você não tem dinheiro para pagar o melhor, aquele que tem a maior fama, mas você vai procurar dentro daquela sua capacidade financeira o melhor quadro possível. E esse é um pressuposto mínimo de qualquer negócio. Você tem uma loja, você vai ter uma vendedora antipática? Não tem como. Não vai vender. Então, escolher as pessoas, motivá-las, é importante ter a mesma vibração. Com todo respeito, não adianta um prefeito ser honesto e escolher um secretário corrupto, nem vice-versa. Não dá certo. Exatamente. Porque os objetivos, os princípios, a visão de mundo, estou dando um exemplo dentro do meu campo de atuação, mas numa empresa a mesma coisa. Sim. Com todo respeito. O dono de uma empresa não gosta de pagar imposto. Ele pode querer contratar o melhor contador do mundo, ele vai resolver o problema da empresa dele? Não tem como. E garanto para você que o cara não vai querer ficar na empresa dele. Porque satura. Quando você não tem afinidade de pensamento, quando você não tem o mesmo propósito de vida, não cria a relação, a conexão necessária. Então, escolher as pessoas mais qualificadas, com a mesma vibração que a sua, dentro de um projeto organizacional, é receita de sucesso. Então vamos lá, Rômulo. 2017 assume o cargo, encara todo um desafio de remodelar a estrutura de recursos humanos, recurso financeiro, fornecedores, compra, logística, patrimônio imobilizado. Então, muita coisa acontece nesse tempo. E você entra no segundo mandato assumindo com a pandemia, é isso? Praticamente dentro isso do processo de pandemia, Dentro do processo de pandemia, assim, a sociedade fraturada, o momento do governo era o melhor possível. Nós estávamos já num processo de entrega. De 2019 para frente foi entrega. E quando eu digo entrega, não é só de obra, não. Grandes obras, marcos de emancipação do ponto de vista da infraestrutura, da transformação de vida. Eu assumi uma cidade que tinha favela. As pessoas falavam, favelinha, aquilo lá me incomodava, me machucava. Hoje, o espaço que os outros, de maneira pejorativa, assim classificavam, é um bairro.
legalizado, estruturado, com infraestrutura, com serviços públicos. Se sumiu uma cidade em 2017 que as pessoas brigavam por causa de uma passagem de 30 metros sobre um córrego, pertinho daqui, aliás. E um lado não queria que o outro passasse na porta da casa dele. E ninguém tinha peito de resolver isso. E eu puxei a responsabilidade e briguei, que minha fama é essa, e eu sou mesmo briguento, chato. Alguns falam, ele é arrogante, ele é não sei o quê. Pode chamar do que for, eu sou resolutivo. Eu sou pragmático naquilo que precisa ser feito para resolver o interesse público, porque não é o meu interesse. Eu não uso a ponte. Difícil eu passar sobre a ponte. Mas quem mora ali precisa. Tem a necessidade. Então, momento de entrega, os programas públicos dando certo, o BS Noturna, fila única, planejando por robótica nas escolas, avançando, a cultura vivendo uma transformação. Então, era um momento de entrega já. A pandemia quebrou tudo isso, porque saiu fora do nosso planejamento. Se hoje eu saio feliz, alegre, contente e realizado, sairia mais ainda se eu não tivesse perdido 2 anos. Por que foram 2 anos? Sim. Foi março de 20 até o início da vacinação, né? E até o deslanchar da vacinação, que você tivesse a liberdade de tirar máscara. Então foram 2 anos perdidos dentro desse planejamento. Só que no segundo mandato a máquina já estava organizada. Nós tivemos, só para você ter noção, 6 superávites seguidos. As pessoas, quando eu fiz o financiamento para fazer o primeiro pacote de obras, a oposição ficou louca, né? Porque sabia que politicamente isso ia ser uma locomotiva, um trator. Mas não é que era contra o financiamento, era contra eu realizar as obras que eu tinha elencado ali. Fui criticado, mas não deixei de ter superávit pagando o financiamento. Criei, para pagar o financiamento, um lastro financeiro, um programa de desestatização de áreas públicas. Comecei a vender áreas da prefeitura ociosas, que o próximo gestor vai receber pelos próximos 5 anos ainda. As parcelas. E essas parcelas vão ser utilizadas para pagar a beirada do financiamento que sobra ainda. Mas nesse processo, 6 superávites seguidos, mesmo com financiamento, pagando o financiamento, 6 superávites seguidos. O que é isso? 6 anos seguidos sobrou dinheiro. A prefeitura arrecadou mais do que gastou, fazendo obra com recurso próprio, contratando servidor. Sabe quantos servidores públicos eu chamei por concurso? Mais de 730. Vou terminar de atualizar dia 31. Mais de 730 servidores públicos concursados que passaram pelo expediente durante a minha gestão. Alguns foram se desligando, mas dos novos convocados. Então a prefeitura se transformou numa locomotiva com capacidade. Eu chego em 21 com esse caixa financeiro, entregando as obras desse primeiro pacote, com muitos ajustes ainda por fazer nos serviços públicos, porque é que nem a casa da gente, nunca vai estar perfeita, sempre vai ter o que fazer. Você termina uma reforma, você olha e fala, devia ter feito aquilo lá. Aí dá um trinco na parede, aí você tem que pintar, você tem que reformar uma calçada, dar um vazamento. A vida da gente numa cidade que é mais dinâmica, onde tem, aqui em Porto Ferreira, quase 55 mil habitantes, é mais difícil ainda. Chego em 22, então, com esses 6 anos de superávit, e aí eu chego com um caixa de 46, 47 milhões. Uma poupança. A prefeitura com esse dinheiro. Falei, é hora de um segundo pacote de investimentos. E aí foi onde eu fui fazer Cefer 2, que já foram vendidas 17 novas unidades para 17 indústrias novas, empresas novas se instalarem. Agora as outras 12 que sobraram vão ser comercializadas na semana que vem. Na verdade, todas foram comercializadas. 12 não entregaram a documentação certa. E aí, o edital é claro. Então, teve que anular o processo para essas e começar de novo. Decido viabilizar uma FATEC para Porto Ferreira. Hoje eu recebi a ligação do Palácio. O governador deve vir, 2ª ou 3ª semana de dezembro, para fazer a inauguração da FATEC. Eu fui terça-feira no Palácio para um evento que o secretário de Habitação foi lançar e me convidou. E aí o governador estava passando, a prefeitada, governador, foto, aquela muvuca, o segurança segurando ele. A hora que ele passou assim, eu catei ele pro braço, o segurança olhou bravo para mim, eu fiz, governador, o meu não é foto. Aí deu atenção, porque todo mundo queria foto, você tinha que falar uma coisa diferente para ele. Aí ele olhou para mim e eu falei, governador, estou há 34 dias, 2 dias atrás, de entregar o meu mandato,
construir uma FATEC com recurso próprio do Estado. Está tendo vestibular. Eu vou inaugurar esse mês de dezembro, mas gostaria de fechar com a sua presença na inauguração. Aí ele mandou chamar o chefe de gabinete dele, a prefeitada parou ali. Aí falou, resolve com o Rômulo aí, nós vamos lá inaugurar. Ligaram hoje falando que realmente é meio que confirmada a presença dele para esse processo da inauguração da FATEC. Só na FATEC foram consumidos quase 17 milhões de reais. O terreno era da prefeitura. Eu indenizei a entidade que estava lá comprando os prédios, 3 milhões e 500 mil reais. E aí investimos na primeira licitação 10 e uns quebrados e na outra 3 e uns quebrados para construir os novos prédios que tiveram que ser construídos, anfiteatro, biblioteca, refeitório, quadra poliesportiva, mais um módulo pedagógico e para reformar os antigos, né? Então, para a cidade, que é a coisa mais emancipadora, mais empreendedora do que ter uma faculdade pública, Sim. gratuita, de qualidade, quantos amigos meus de juventude não terminaram a faculdade, mesmo passando na faculdade pública, porque o pai e a mãe não tiveram condição de sustentar eles fora. Porque não viabilizava. Às vezes o cara passa no curso diurno, não tem vaga de emprego à noite, que ele consiga compensar. Ter uma faculdade na cidade é transformador, sabe? Então, foram outras obras que foram realizadas, mas o serviço público, a qualidade do serviço público, só para encerrar essa parte do segundo mandato, demorou mais para recuperar. Porque na saúde mesmo, o UBS noturno, eu só consegui retomar esse ano. Porque durante a pandemia eu comecei a ter médico pedindo a conta, enfermeiro pedindo a conta. O profissional da saúde aumentou o valor dele no mercado, porque todo mundo valorizou. Sim. O profissional da saúde. Já era essencial, se transformou em imprescindível, né? Sim. Então, algumas questões da qualidade do serviço público demoraram para a gente recuperar por conta do baque da pandemia. Mas foi um segundo mandato populares na cidade, né? Fila do banco. Estava no Bradesco, um senhorzinho parou e eu falei, ô prefeito, tá bom? Falei, bem, o senhor como é que vai? Ele falou, sabe que eu admiro no senhor? Todo mundo que fez 2 mandatos, o segundo foi pior que o primeiro. O povo tem uma língua, né? O seu segundo foi bom que nem o primeiro. Falei, então tá bom, né? Então é isso, a gente sai satisfeito, a gente sai feliz. Mas me conta um pouquinho mais desse projeto para atrair as empresas. Como funciona isso? E qual que é a ideia, qual que é o objetivo desse projeto? O que tem de geração de emprego? O que você imagina que vai dar de retorno, por exemplo, para a própria arrecadação da prefeitura? Primeiro que eu fiz um projeto que a prefeitura tivesse condições de dar passos adiante. Então, eu estruturei uma cadeia de negócios. Quando fiz o Finisa, que foi o primeiro financiamento, porque a área já era da prefeitura há muito tempo, tinha sido doado lote para empresas, as empresas não conseguiam construir, não tinha infraestrutura, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha guia, não tinha galeria, não tinha iluminação, não tinha nada. Como é que o cara vai construir lá? No meio do deserto do Saara. Estou te dando uma fazenda no deserto, você vai fazer o quê? Entendeu? Vender areia você não vai, porque não consegue nem buscar com o caminhão. Entendi. Então, você tem que dar uma infraestrutura mínima. O que eu modulei? O recurso que nós vamos gastar para fazer a infraestrutura no Cefer, que era a área, para viabilizar, nós vamos fazer a venda dos lotes para pagar a infraestrutura e com o caixa dessa venda ainda nós vamos viabilizar o Cefer 2. Era o meu planejamento. E foi isso que aconteceu. Esses superávites foram desses negócios que nós viemos estruturando, dessas operações de capital que davam lucro. Só para você ter noção, o próprio investimento virava lucro. Por quê? Esse caixa que nós fomos deixando ficava investido no banco. Eu cheguei a ter quase 400 mil reais de rentabilidade. Rentabilidade. É um bom dinheiro. Concorda? Então, dinheiro faz dinheiro. Sim. O Cefer 2, a infraestrutura já estava pronta. O terreno era do hospital. Inviável, num município que nós temos a ociosidade de leito que nós temos no nosso hospital, achar que vai construir outro hospital em 60 mil metros quadrados. Inviável para o hospital fazer um empreendimento imobiliário ali, porque a área já tinha característica empresarial. Então fui lá e comprei a área do hospital, porque eu nunca prejudicaria o hospital. Se fosse para especular, tinha que ter pago menos. Mas como era para o hospital, pagamos à vista, 10 milhões de reais. Vou vender os lotes. Quantos lotes dão? Dão 29 lotes.
A venda dos 29 lotes vão rentabilizar para o município 14 milhões de reais. Mas a prefeitura está tendo lucro? Não. Espero que o próximo gestor tenha o pulso, o peito que eu tive, pegue esses 14 milhões dos recebíveis, que dá para continuar pagando o Finisa, mas o excedente, estou falando da conta do excedente, vá lá, compre outra área e faça mais uma área empresarial. Porque o empresário, com todo respeito, não precisa da área dada. Precisa da área dada quem quer especular, quem quer tirar vantagem. O cara que quer empreender, ele quer condição. Exatamente. Então, o preço lá, o metro quadrado do Cefer é menor do que qualquer área ao redor. Menor do que qualquer área ao redor ali. O preço do metro quadrado. É uma região muito valiosa do ponto de vista imobiliário, do valor imobiliário. O cara quer a condição facilitada, paga 30% de entrada, divide o resto em 60% sem juros, só com a correção inflacionária, com IPCA. Então, a condição é boa. E aí não adianta eu doar ou vender a área para alguém que não tem poder de investimento. Porque a empresa não pode comprar para ficar 10, 15 anos com esse terreno parado lá. Para o município, para o interesse público, o que mais vale é o emprego que vai ser gerado. Então, obrigação, comprar e iniciar o empreendimento em 2 anos. E terminar o empreendimento em 4 anos, funcionando. Só, Rômulo, qual os retornos da prefeitura? Então, eu te falei toda a operação estruturada do ponto de vista do capital, do investimento, da questão financeira. Qual é o retorno da prefeitura de tributo, por exemplo? O ISS da construção civil. O IPTU lá é bom, mas para nós é indiferente. Mas o ISS da construção civil. Porque quando ele me paga o ISS, não é ele que paga, é o prestador, prestador de serviço, não o tomador, é a certeza de que o emprego está sendo gerado. Alguém está trabalhando ali para pagar esse ISS. Então, a pessoa ganha que está trabalhando, a prefeitura recebe o ISS, o comércio local ganha em cadeia, material de construção, vidraçaria, loja de tinta, serralheiro, marcenaria. Então, todo mundo ganha. Se aquece o capital. Olha quantas indústrias lá. As empresas, o porte das empresas que já estão instaladas lá. Eu recebo amigos de fora da cidade, eu gosto de levar lá. O pessoal fala, ô louco, nem parece Porto Ferreira. Eu falo, olha que você está me ofendendo, hein? Falar que não parece Porto Ferreira? É Porto Ferreira, mas é um novo horizonte para Porto Ferreira. E aí o compromisso do quê? Que é o terceiro gatilho. A empresa que gera mais emprego tem maior desconto sobre o valor da área. Então nós criamos uma tabela dentro do PROINDEF, dentro do programa de incentivo à ocupação do Cefer. Eu não vou lembrar aqui de cabeça os critérios, mas tipo assim, você vai criar 10 novos empregos, sua RAIS não tem como você mentir. Está lançado lá as pessoas que você tem formalizadas o vínculo de trabalho. Você vai criar 10 novos empregos da data que você está comprando a área para o dia que você vai funcionar lá, então você vai ter 10% de desconto. Então, além de você comprar em condição facilitada, quanto mais emprego você for gerar, menor o valor do metro quadrado que você vai pagar. Rômulo, vivi isso. Não consegui gerar os empregos. 3, 4 empresas que conseguiram se instalar lá no sistema de doação das áreas no passado prometeram empregos que não se realizaram. Uma delas correu o risco de perder a área, com um investimento milionário em cima, porque o cara construiu, não sei o quê, e veio a crise. São situações que fogem da competência e da vontade da gente. Então, se você não conseguir, no final desse processo, gerar os empregos que você se comprometeu e você teve o desconto no metro quadrado, você não vai perder mais a área. Você perde o desconto. Você reembolsa os cofres municipais o desconto que você teve. Então, é uma situação de equilíbrio. Atividade empresarial, eu participo de muita reunião na FACESP, tenho amizade com o Alfredo Cotait, que é o presidente da FACESP, na Fiesp. A fala é unânime. Né? Nós estamos vivendo aí agora um pacote de anúncio de corte de gastos do governo federal e a gente fica temeroso porque o mercado entende mal esses recados, porque que a classe empresarial deseja não é nada de graça, é que o processo não tenha entraves. Exatamente. Que o investimento dele não seja barrado por burocracia, por interesses escusos, pela falta de gente competente para dar o suporte. Então, a obrigação do poder público tem que ser de ser facilitador da atividade empresarial.
do mercado, do capital, do privado, e não atravancador. Eu falo sempre isso nas reuniões. É isso que nós tentamos fazer com o Cefer, deu certo. É isso que nós tentamos fazer com o circuito da cerâmica artística e decoração. Você me permite? Já vou fazer um gancho nessa área. Até eu ia entrar nesse assunto. Então... Não, mas eu quero que pode dar continuidade, que o assunto está interessante. Nós chegamos em 17, tinha vizinho de loja que não olhava na cara do outro vizinho. Aí meu concorrente. Se eu quero ser uma cidade turística, se eu quero que as pessoas venham comprar aqui, eu tenho que ter o segmento forte. Primeiro, enquanto criar uma governança, que foi o que nós fizemos. Primeiro, nós criamos o Comitê da Cerâmica Artística e Decoração, amadurecemos esse processo, foi difícil, porque, com todo respeito, os empresários não sabem participar de governança. Não é porque eles não querem, é porque eles não têm essa cultura. Eles nunca foram chamados ao diálogo. Então, se chamava ele ao diálogo, o que você quer? Quero banheiro. Banheiro aonde? Na área da prefeitura para o cliente não usar o meu. Tá, em que área da prefeitura que eu vou fazer o banheiro? Faz no estacionamento, a área não é nossa, é da Intervias. Não pode fazer lá? Coçava a cabeça. Então é muito fácil, você nem sabe o que você quer pedir. Porque você não participa do processo de tomar decisão do lado do poder público. Então, quando nós criamos o comitê, foi para sensibilizar e responsabilizar os empresários sobre o que fazer, como fazer, onde fazer, com quais ferramentas. E aí todas as decisões que foram tomadas dali por diante, de 17, 18 para cá, foram deliberadas. Agora está construindo um marco cerâmico em frente ao CAT 2, ao Centro de Atendimento ao Turista José Pegorim Sobrinho, que nós construímos ali na Praça Pascoal Salzano. Vai ser uma grande ânfora, imitando cerâmica, que é um marco da cerâmica, para que seja um espaço... Tiraram até sarro de usar esse termo, mas é o termo. Que seja um espaço instagramável, que as pessoas façam fotos, que marquem que estão em Porto Ferreira, que vendam Porto Ferreira para o mundo. Fui eu que escolhi? Não, foram os empresários. Deliberação deles. Isso amadureceu tanto que eles decidiram se associar, se desvincularam em parte as decisões da Associação Comercial e Empresarial e criaram uma associação própria para eles, a ASLOC, Associação dos Lojistas do Circuito da Cerâmica, da Capital Nacional da Cerâmica Artística e Decoração. Então, é um processo de amadurecimento não só do poder público, mas da própria classe empresarial. Você estimula fazendo negócios. Eu tinha empresário em Porto Ferreira que ia para as reuniões para mim e falava assim: meu sonho é que Porto Ferreira se transforme na 25 de março da cerâmica e da decoração. Não! Que Porto Ferreira se transforme na Gramado da cerâmica artística e decoração. Exatamente. Olha a diferença de valor agregado. Exatamente. Não é a quantidade de gente, mas é a qualidade do seu produto. E aos poucos eles foram entendendo isso. Rômulo, mas Porto Ferreira não é uma Gramado. Tá, mas Gramado não era o que é a Gramado hoje, 50 anos atrás, quando começaram esse processo. Até porque quando eu vou viajar nos lugares, eu tenho a curiosidade de conhecer a classe política dominante local. E quando eu fui a Gramado, eu fui visitar a Câmara. Não vou lembrar a quantidade de vereadores, mas eu lembro que 60% dos vereadores da Câmara Municipal de Gramado eram pessoas do envolvimento turístico da cidade. Donos de hotel, donos de restaurante, trabalhadores do segmento. Ou seja, olha a relevância do processo. Nós não temos isso em Porto Ferreira, está sendo criado isso em Porto Ferreira, da cultura do envolvimento, da cultura da participação, do processo de decisão. Então, nós ainda sonhamos em ser a Gramado da cerâmica artística e decoração, mas é um longo processo. Mas você sabe, Rômulo, no começo da nossa... Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu estava te contando que eu sou paranaense. A região sul, ela tem uma característica muito interessante de cooperativismo e associativismo. Se você buscar na história do Paraná, nós tivemos uma migração, que eram pessoas que estavam no interior de São Paulo e foram para a época do café, né? Que era o plantio de café no Paraná na época. E aí houve aquela geada negra, onde todo mundo perdeu tudo, porque se plantava café e era o sonho de todo mundo na época. Então foi onde as pessoas se olharam e disseram assim: bom, a gente já deixou tudo para estar aqui. O que nós vamos fazer agora? Ou a gente se abraça e a gente constrói tudo em conjunto, ou nós vamos ter que procurar um novo lugar para começar isso tudo. Então, começou a se fortalecer muito nessa época o cooperativismo e o associativismo. E não se entendia como concorrente. E hoje, se você pegar em algumas associações comerciais mesmo, que eu falo que é uma sociedade civil que se organiza, que
que se ajusta e trabalha em conjunto com o poder público, onde cada um tem os seus interesses, o poder público em arrecadar os seus impostos, a sociedade civil em que seus problemas sejam resolvidos, os empresários que seus produtos sejam comercializados. Enfim, você cria uma cadeia realmente que ela é uma cadeia forte, uma cadeia que vai dar certo. Então, isso tudo que você está me falando, me deixa muito feliz em ouvir, porque acho que vai muito de encontro com coisas que eu vivenciei que deram muito certo. Muito certo. E no Sul, já fazendo um adendo aí, é muito também da cultura das populações que migraram para a região. Porque o modelo de colonização, vamos usar esse termo, da região sul foi diferente. Até as propriedades rurais, começando pela atividade rural agrícola, no sul são menores do que as do sudeste para cima, que são grandes latifúndios. Então as pessoas têm pertencimento à terra, têm essa visão do cooperativismo. Fazendo um adendo, eu tive curiosidade de ler aquele livro dos 2 caras que ganharam o Nobel de Economia, Porque as Nações Fracassam. E eles falam muito disso. Porque a força motriz da economia, da sociedade, da atividade empresarial é a sociedade. São as pessoas que fazem. As empresas, o poder público. Então, uma transformação cultural, digo isso porque não acontece do dia para a noite. Não, são anos, né? Então, como eu disse, os nossos próprios empresários não estavam preparados para esse processo. Agora, torço para que isso não se perca. Tanto é que eu fiz questão de que essas ações fossem ações de Estado e não de governo. Aprovei elas em lei. Então, a Feira Livre, Porto Ferreira tem Feira Livre. Tem uma associação da Feira Livre. Os feirantes determinam como acontece a feira. Determina quem entra, quem sai, as regras. O circuito tem o comitê do circuito, mas tem a ASLOC, a associação. Agora em Porto Ferreira, olha que loucura. Está sendo fundada a Associação dos Proprietários de Brechó. Nós identificamos essa demanda pelo número de brechós existentes e porque eles têm a pauta de ter um local público para uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, eles fazerem o comércio deles em praça pública, em ambiente público. Mas eles precisam estar organizados para isso. Então, esse mecanismo de construir governanças, de criar espaço para que o empresário participe do processo de tomar decisão na interface com o poder público, eu acho que é muito importante em qualquer cidade, em qualquer local. Bacana. Isso me anima, ouvindo assim que tem essa movimentação. Isso é importante que também tenha continuidade, né? Eu acho que não só ficar na dependência do poder público, mas também que essa sociedade que também se organizou que continue com isso, que isso é muito importante. Bom, legal, Rômulo. Então, 32 dias para entregar o mandato, coração aliviado que conseguiu realizar muitas coisas. O que dentro dos seus planos, do seu projeto, que ainda que você não conseguiu realizar, porque você teve, né, você explicando sobre a pandemia, você explicando sobre algumas dificuldades que aconteceram no meio do caminho. Qual projeto que você tinha muito desejo que acontecesse que você não conseguiu realizar nesses 8 anos? Do ponto de vista da infraestrutura, o anel viário da Zona Norte. Porque o mesmo dificultador de mobilidade que a população da Zona Leste tinha para chegar na sua casa e para ir ao trabalho, a população da Zona Norte tem. Os bairros da Zona Norte foram sendo liberados pelos governos anteriores sem se pensar novas vias, novos caminhos para ir para lá. Então, nós compramos o projeto, fizemos o projeto com um instituto renomado de engenharia, só que não pude começar a obra, eu queria deixar ela começada, porque depois que você deixa começado, vira legado, o cara não consegue parar, mesmo que ele não tenha o desejo político para realizar. Mas porque existem, na necessidade de fazer a angulação das vias, passagem por 2 áreas privadas e aí se lida com o judiciário, que no Brasil, o nosso próprio, não estou criticando nenhum juiz não, o nosso próprio código de processo, né? Ele é realmente moroso, ele é difícil e as desapropriações não saíram no tempo hábil. Mas essa é uma obra imprescindível para a qualidade de vida da população na Zona Norte, para a melhoria do fluxo da mobilidade, para a segurança das pessoas, e é uma obra que eu não consegui realizar. Dentro da questão dos serviços públicos, existem ampliações de serviço público que eu não consegui fazer também por falta de tempo, né?
a Secretaria de Cultura. Nós construímos o Parque Linear Dorival Braga. A Secretaria de Cultura vai mudar para lá, mas não teve tempo hábil para a gente estruturar esse processo. Então, tem bastante coisa que... Assim, os índices de cumprimento do plano de governo são positivos. Eu não encerrei ainda esse para fazer o índice, mas o do primeiro mandato foi em 82%. Bom. Muito bom. Um plano de governo grande, extenso. Esse aqui eu ainda não tenho esse índice. Foram positivos. Mas acho que mesmo aquilo que não foi realizado, ficou plantada a semente para a população cobrar, para a sociedade cobrar. Porque a sociedade tem que ser dona do processo. E a sociedade, quando quer, consegue. Exatamente. Maravilha. Encerramos aqui a parte onde você conta um pouco da sua história aí enquanto político, né? No sentido de administrador da máquina pública aí durante esses 8 anos. E daqui para frente? Daqui para frente, primeiro eu preciso esperar o Tomás chegar, né? Ele vai chegar até dia 11, 12 de janeiro, então a primeira coisa eu preciso esperar isso. Não, eu tenho convites já. Você sabe que eu tenho um amigo ex-prefeito, não de Porto Ferreira, de outra cidade, que ele falou assim para mim, você vai ver, ex-prefeito é que nem poça d'água. Poça d'água? Os outros encontram na rua e desvia. E aí, mas assim, não tem sido assim, não. O trabalho que nós executamos aqui em Porto Ferreira tem me aberto, portas no mundo empresarial, privado, e tem me aberto portas no ambiente público também, né? Então, por exemplo, eu fui convidado a participar de um processo seletivo, mas convidado por um diretor da empresa, de uma grande empresa, uma multinacional, para ser Helgov da empresa. O que é Helgov? O profissional de relações governamentais. Então, a empresa te aloca ou em São Paulo, ou em Brasília, para você fazer a articulação das pautas de interesse dela com o ambiente público, dentro do Congresso, dentro do Ministério, dentro de agências de fomento, agências reguladoras, né? Tem até uma associação, a ABRIG, Associação Brasileira de Relação Institucional e Governamental, que move esses profissionais. Foi um convite que me apeteceu muito, eu não falei não para ninguém ainda, tá? Tive convite de 2 secretarias de Estado para atuar nas secretarias. Tive convite de 3 prefeituras grandes para atuar como secretário nessas cidades. Mas eu ainda estou amadurecendo tudo isso. Tenho participado de processos, por exemplo, eu estou ajudando a transição de uma grande cidade próxima daqui. Saiu até no jornal lá que eu vou ser secretário do prefeito eleito. Mas nós não temos esse compromisso, nem eu nem ele. Estou ajudando com o meu conhecimento na transição. Porque eu ainda quero amadurecer dentro do meu coração o que é melhor para a minha família. Porque quando você tem esposa, você tem filhos, no nosso caso, como o Tomás pequeno, o Mateus é pequeno ainda, 2 aninhos, sim, com o Tomás recém-nascido, eu não posso fazer as malas aqui e sair arrastando minha família para longe da minha rede de apoio. Minha esposa tem a mãe, minha mãe, todo mundo perto, auxilia, ajuda naquilo que precisa. Não é assim, entendeu? Então tem que ser uma decisão muito bem pensada e acho que eu também quero descansar alguns dias, sabe? Importante. O prefeito tinha férias até 2015. Em 2015 foi feita uma reforma da lei orgânica e tirou o direito de férias do prefeito. E eu votei essa reforma, ou seja, eu mesmo tirei as férias do prefeito, né? Mas é porque o projeto era um projeto só completo, a gente não ficava olhando o que era isso, aquilo, foi uma consultoria que fez e na época nós votamos. Em 2019 eu fui casar e queria tirar a lua de mel. E a Câmara tinha que votar o retorno do direito a férias para o prefeito, de licença férias, para sair do cargo. Porque nem direito a licença para interesses privados eu tinha. Você vê. Dedicação total. Uma loucura. E aí criou-se de novo, então, foi uma polêmica na época, o direito do prefeito tirar 30 dias de férias no ano. Eu tirei as férias em 2019, quando casei. 24 dias de férias. Depois eu tirei as férias em novembro do ano passado, 10 dias. Então, em 8 anos, eu tive 34 dias, mentira, de descanso. Não tira. Com o celular na mão, não para, WhatsApp. O vice assumiu a cadeira, mas a solução do problema continua ali, a responsabilidade, a cabeça ligada. Então, 8 anos de uma jornada muito intensa. Então,
Vamos devagar com a dor, que o santo é de barro, diz o ditado antigo, né? Exatamente. Então tem vários projetos aí pela frente. Acho que para a gente encerrar o bate-papo muito interessante, bastante produtivo. Acho que a gente consegue trazer várias correlações do que você colocou aqui, do seu dia a dia do poder público, junto com nós que estamos empreendendo, trabalhando no dia a dia nas nossas empresas. Acho que foi muito valioso mesmo essa nossa conversa. Mas para encerrar, eu queria que você deixasse 2 recados. Um, para quem se sentiu vocacionado, acho que esse é o termo, para a vida pública e ainda não está, né? E quem quer empreender, o que você diria para esses 2 modelos de pessoas que em algum momento vão estar administrando? Andem de bicicleta. Dá para aprender a andar de bicicleta sem sentar no banco e andar? Qualquer atividade na vida da gente é assim. E não é que vai dar certo só. Vai dar errado também. Eu falei para vocês, eu vivi inúmeras frustrações. Mas cada uma dessas frustrações me edificaram o homem que eu sou hoje. Para eu ter um maior índice de acerto. Eu brinco que no meu primeiro mandato de vereador, eu atirava muito e acertava pouco. Tinha o Ditinho Leonel, posso falar, meu amigo, um craque, um expert, era o diretor da Câmara, aposentou, continuou lá como assessor legislativo. Acho que o Ditinho entrou na Câmara Municipal em 66 ou 64. E eu cheguei lá em 2009, ele trabalhava na Câmara ainda, já aposentado, continuou lá, porque domina muito, um conhecimento, assim, um arcabouço gigantesco. Meu primeiro ano de mandato legislativo, eu apresentei 723 requerimentos. A Câmara não apresenta isso por ano, mas eu apresentei sozinho. Ele falava para mim, você é louco? Menino, você é louco, você não dá conta nem de ler essas respostas. E ele estava certo, ele não estava errado. Eu atirava muito e acertava pouco. O tempo foi passando, eu fui amadurecendo. O segundo mandato era cada tiro acertado. Não precisava mais dar um monte. Eu sabia onde eu ia. Eu sabia o que eu pegava. Eu sabia o que eu cobrava. Então, se você gosta da vida pública, tem esse interesse de colaborar, de oferecer os dons, as capacidades que Deus te deu em favor do próximo, às vezes não só em cargo eletivo, né? Existem outras esferas, num conselho de bairro, dentro da comunidade da igreja, participando de uma entidade filantrópica. As nossas entidades precisam de pessoas qualificadas para suas diretorias, que deem o suporte, né, para poder caminhar o serviço que as entidades contribuem com a cidade, mas até mesmo com a vida eletiva, com os cargos públicos. Primeiro, participem. Participem até antes de se preparar, para conhecer, para saber o que é. Andem de bicicleta, mesmo que vai cair, mas é importante. E empreender na iniciativa privada, a mesma coisa. Procure o nicho que você se sente interessado, que se sente capacitado, que você acha que é bom. Pesquise o mercado. Pesquise as melhores condições para você empreender. Use as ferramentas de conhecimento que estão disponíveis. Quantos e quantos cursos de capacitação do Sebrae nos são oferecidos gratuitamente, até pela internet, até EAD, que dão uma baita de uma base. Estou com uma amiga, contei a história do brechó, estou com uma amiga que está abrindo um brechó. E aí ela falou assim para mim, não sei calcular o custo da peça que eu vou vender. Falei para ela, tem um curso do Sebrae online que ajuda a calcular o custo do seu produto. Ah, mas eu fiquei interessado, viu? Mas um pouco eu vou abrir o brechó também. Mas eu paguei muito barato da peça. Falei, então, mas quanto custa aquela peça, mesma peça, da mesma marca, numa loja nova? Você tem que criar uma margem de diferenciação. Você foi buscar essa peça onde? Eu fui buscar em Ribeirão Preto. E o custo dessa viagem? Ah, mas é só isso? Eu falei, e o seu custo de tempo? Não é isso? Então você tem que, primeira coisa, aprender a calcular o custo daquilo que você vai vender dentro do seu empreendimento. E tem ferramentas boas, os cursos do Sebrae. Mas ande de bicicleta. Não tenha medo. Pratique com erros, acertos. Caiu, levanta, anda de novo. Não é assim que o pai fala para a gente quando a gente aprende a andar de bicicleta? Que eu tenho certeza que o sucesso é o único caminho possível. Maravilha. Recado dado, tanto para quem deseja, então,
vida pública e para quem deseja empreender. Rômulo, obrigado. Imagina. Foi muito Prazer muito legal. conhecê-lo, viu, William? Obrigado. Foi um papo muito gostoso. Agradeço Porto Ferreira Online pelo convite. Porto Ferreira Online. Uma satisfação estar aqui, né? Exatamente. A querida Irene, amiga muito querida. Vocês não estão vendo, mas ela está aqui. Ela, tá toda vez que eu olhava para lá, a gente estava olhando para a Irene, viu? Obrigado por acreditar no projeto, viu, Irene? Tenho certeza que vai ser muito bacana. O Sérgio da DIV também. Sérgio da DIV, outro craque. Você é meu cara. amigo desde a época de moleque. Só não pode ficar contando na época nossa de juventude, melhor. senão vai queimar o filme nosso. Mas uma hora a gente faz um podcast com vocês dois só para contar bom, como foi o... Quando inaugurou o Tulha ali, né, Sérgio? Quanto que nós não ficava sentado naquela beirada ali daquela Ferreira Zambuja? Eu lembro de quando o Sérgio começou a namorar a esposa. Olha como é que eu tô velho já. Mas a idade chega para todos nós. A única coisa que eu quero é a fórmula. Olha a sua barba pretinha, cabelo bastante. Olha o jeito que eu tô saindo da prefeitura. Mas é só não ficar na vida pública. Viu? Ó, entrei na prefeitura, cabeludo, bastante cabelo cheio, barba preta, tô saindo careca, com a barba branca, tô ferrado, viu? Mas é isso mesmo. Rômulo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal, agradecemos então o Porto Ferreira Online. Agradecemos por todo esse projeto. Encerramos aqui então com Rômulo Ripa no nosso podcast de negócios.